Aí pessoal, estou eu aqui, o professor Endrigo Santiago, mais uma vez no nosso Química em Massa. E hoje para aprender Química de uma maneira mais interativa, a gente vai entender a relação entre pressão, temperatura e mudança de fase, mudança de estado das substâncias puras, através de um experimento, né, que a gente vai realizar aqui. Mas antes, vamos entender. Quando a gente aumenta a pressão, a temperatura também aumenta. Ou seja, são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Um aumento na pressão aumenta a temperatura, um aumento da temperatura também provoca um aumento na pressão. Mas como é que isso se relaciona com a mudança de fase? Conhecemos a temperatura de ebulição, ou seja, o ponto onde as substâncias mudam da fase líquida para a fase gasosa. Temperatura de fusão, mudança da fase sólida para a fase líquida. Temperatura de condensação, temperatura de vaporização, todas essas mudanças de fase relacionadas com a temperatura. Mas se a gente mexer na pressão de uma substância pura, principalmente se ela estiver na fase gasosa, a gente pode alterar também essa temperatura em que ela vai mudar de fase. A gente pode alterar o ponto de ebulição ou o ponto de fusão das substâncias, por exemplo. Para exemplificar isso que eu estou falando, essa relação de pressão e temperatura, nós vamos realizar uma experiência um pouquinho simples, fácil, que você também pode fazer. Primeiro você vai conseguir aí uma garrafa PET assim como essa, pode ser também de 2 litros ou uma menorzinha, né? E o que a gente vai fazer? Vamos pegar o álcool 96, o álcool etílico, tá? Álcool hidratado 96, e vamos borrifar aqui dentro dessa garrafa. Depois a gente vai tampar aqui, né, com a tampinha onde a gente colocou uma válvulazinha com um pito de pneu de bicicleta, pneu de automóvel. Colocamos aqui e vamos utilizar, né, a nossa bomba de encher pneu de bicicleta, porque o compressor que a gente ia usar, o compressor elétrico quebrou, e a gente vai usar essa bombinha aqui, que ela tem até um manômetrozinho, tá? Aqui de medir a pressão. O que a gente vai fazer então? Vamos lá, vamos borrifar o álcool aqui dentro. Depois, vamos fechar bem direitinho. E vamos bombear o ar aqui dentro da nossa garrafa. Fechar. Vamos lá. Essa parte a gente malha um pouquinho. Força, sangue Santiago. Com o compressor era mais fácil. Era só ligar e ele ia ficar aqui bombeando. Batimos várias vezes. Aí você perceber que a pressão tá. Aí você observa a formação da névoa aqui dentro. O que acontece? Quando a gente... Vamos bombear aqui de novo? Tá vendo aqui a formação da névoa? Vamos bombear o ar aqui de novo. E... ela vai ficando transparente novamente. E volta a formação da névoazinha também aqui dentro. Quando a gente coloca o ar aqui dentro, que a gente bombeia o ar, o que acontece? A gente aumenta a pressão parcial do gás aqui dentro, no interior da garrafa. Aumentando essa pressão parcial, a gente aumenta a temperatura, né, no interior, e aí ele fica clarinho, quando a gente tira, ocorre uma diminuição brusca de pressão, quando a gente tira a tampa. Essa diminuição brusca de pressão faz a temperatura também cair bruscamente, e você tem a condensação do vapor de etanol aqui dentro da garrafa. Então a relação, quando a gente aumenta a pressão, bombeando dentro da garrafa, primeiro a gente aumenta a pressão, bombeando para o interior da garrafa o oxigênio, depois a gente tira a tampa rapidinho, bruscamente, a pressão cai e a temperatura também cai, porque são diretamente proporcionais. Com a queda de temperatura você tem a condensação do vapor de etanol e forma essa névoazinha aqui, demonstrando para você que se a gente mexer na pressão, a gente também altera a temperatura da mudança de fase das substâncias. É isso aí. Essa foi uma experiência simples, mas que mostrou a relação entre essas duas grandezas físicas aqui no Química em Massa. Curte aí o nosso vídeo.